Então, boa noite a todos. Estávamos à espera do sinal vermelho para começar, que é o da Câmara, que é logo um contrassenso, mas a vida é feita disto. Muito obrigado a todos por estarem aqui para conversar, ou ouvir conversar, vamos abrir depois às pessoas, com o Mia Couto, e obrigado ao Mia por ter vindo aqui a Oeiras para conversar um bocadinho comigo e com as pessoas que aqui estão também. O Mia é, como nos convidados David Letterman, alguém que não precisa de apresentações. É um dos maiores, se não mesmo o maior escritor moçambicano, e pergunto-me, e vou-lhe perguntar se também se considera um escritor português. Tem dezenas de títulos publicados, todos na mesma editora, com um sucesso crítico e comercial muito expressivo. É biólogo e ganhou há poucos meses o Grande Prémio do Conto da Associação Portuguesa de Escritores, com o livro Compêndio para Desenterrar Nuvens, depois de já ter vencido outros prémios, tanto ou mais importantes, e ter estado há 15 dias na lista dos finalistas considerados pelas casas de apostas como possível vencedor do Nobel. Eu, como editor, fui lá ver e estava mesmo. A provocação com que comecei, chamando-o de escritor português, é porque venceu o prémio da APE, da Associação Portuguesa de Escritores. Eu não lhe vou perguntar da provocação, mas antes, a primeira pergunta que tenho para si é se os prémios que tem ganho lhe aumentam ou diminuem o vazio que sente quando termina um livro e que pensa que é o último. Ajudam ou diminuem esse vazio? O que é que acontece quando ganham um prémio? Boa noite a todos. Olá a todas também. Agora tem que se dizer assim. E ainda me faltou um. E todos. Não é que eu gosto muito de dizer a coisa assim, dessa maneira, mas... Então, obrigado, Jorge, por esta conversa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Zeferino Coelho. Tenho sempre esta gratidão que deve ser expressa de uma maneira clara. O Zeferino é quem me fez quem me fez sair de Moçambique. O primeiro livro foi publicado fora de Moçambique, foi publicado por ele. E estamos juntos neste grande percurso. Ele faz assim para eu passar este ponto rapidamente. O medo, este vazio de ser o último livro, aconteceu... Às vezes em entrevistas, não é? Sim. Eu acho que este vazio existe mesmo antes de começar o primeiro livro. Eu penso sempre que é o último. E não tem acontecido assim, mas vai acontecer um dia. Mas os prémios, eu tenho uma estratégia com os prémios que eu não lhes dou, finjo que não lhe dou importância, e assim eles ficam no lugar que têm que ter, lhes compete a eles e a mim, mas não estou à espera deles, e portanto não é sempre um visitante inesperado, e é assim que eu os quero considerar. Trato-os bem depois de terem entrado em casa, mas não estou à espera deles, não estou à porta para receber. Não é? Eu li há pouco numa entrevista no Y que nem quando é um prémio monetário nem és tu que tratas, não é? Porque dás a quem rege a casa, porque senão pode correr mal também. Sim, mas mesmo assim corre mal. Não é? Então, e a pergunta era essa, não era? Era. Pode ser. A ideia é que seja uma conversa. Mas o livro que aqui nos traz é A Cegueira do Rio, e que parte de 2 episódios ocorridos em Moçambique, na fronteira, em 1905 e 1907, e outro em 1914, que marcam quase mais um anúncio da Primeira Grande Guerra, que aí vinha. Um deles é o ataque dos alemães a um posto militar português. A tua nota termina com esta maravilhosa frase. Tens uma nota inicial e a frase não é nenhum spoiler, porque é a primeira página do livro. Diz: no resto, tudo que se relata neste livro tornou-se verdadeiro a partir do momento em que foi escrito. A ficção torna a mentira real? Sim, digamos assim, ela não é uma mentira porque se anuncia já como mentirosa antes de começar, não é? Portanto, quando se começa a escrever, quando se começa a ler, sabemos que estamos numa relação que é inventada de parte a parte, não é? O leitor é um coautor do livro e faz a invenção que lhe compete depois na parte da leitura, não é? Então eu sinto-me um mentiroso que
está perdoado, não é? Que está absolvido antes mesmo de dizer qualquer coisa. E é por isso que escreveste essa frase, numa lógica de... Essa frase tem... Desculpa. Diz. Essa frase tem uma intenção, obviamente, que a escrita tem em relação àquilo que é a oralidade, os outros mundos, as outras sabedorias que não se inscrevem na escrita, estão em grande desvantagem. Quer dizer, a gente diz que é verdade a partir do momento que está escrito, não é? O que não está escrito não lhe é conferido esse valor de verdade, não é? Então acho que eu já estou a dizer um pouco aquilo que eu quero dizer neste livro, que há outras sabedorias que têm que ser escutadas, mas que não estão escritas. Não? Pois eu não sei se queres falar um bocadinho do enredo do livro e de uma parte final do livro em que isso é muito evidente, não é? A parte da escrita. Sim, também, como tu, eu não queria estragar o prazer da surpresa, não é? Começar a contar o livro não se conta. Mas neste livro está alguma coisa que acontece em todos os meus livros anteriores, que é esse olhar, esse revelar de um mundo que se diz e que se pensa a si próprio de uma maneira diferente, mais do que propriamente o modo como ele se transmite, não é? Seja pela escrita, seja pela oralidade. Esse mundo tem outra sensibilidade, tem uma outra visão sobre as coisas, sobre os homens, sobre a natureza. E essa outra visão é uma visão que me parece absolutamente urgente e necessária ser transmitida ao mundo, ao resto do mundo. Eu quando estava a ler o livro, as pessoas falam muitas vezes em realismo mágico, não é? Mas eu tenho a sensação que neste livro é muito evidente que a imaginação é real, não é realismo mágico, é realidade mesmo. Tu achas que aquelas personagens têm a sua própria realidade? Absolutamente, quer dizer, em Moçambique, se eu disser que eu esta noite fui um jacaré, ou fui uma árvore, não há nada de mágico nisso. É absolutamente possível. Portanto, a linha que separa aquilo que é real e aquilo que é sobrenatural, vamos dizer assim, não existe. Ou existe de uma outra maneira. Então, o realismo mágico é uma categoria que alguém inventou para classificar o que parecia indomesticável, que vinha ali da América Latina, mas já vinha também de outros lados. E vem daqui da Europa também, não? Antes de te perguntar mais duas outras coisas do livro, como é que nasceu a ideia para este romance? O que é que te fez pensar naquele massacre inicial e no assalto de 1914 e escrever sobre ele? Ou foi um pretexto para falares do que já disseste que querias falar? Eu estava na internet e estava a navegar sem nenhuma outra intenção que fosse passar o tempo e descobri lá este episódio, que é pouco conhecido em Portugal e não é conhecido de todo em Moçambique, e achei interessante o facto de que naquela ocasião, à volta deste episódio, que é um ataque alemão, estamos a falar em 1914, há um grupo militar alemão. Portanto, a Alemanha ocupava a margem norte do rio Rovuma, a sul desse rio estava aquilo que se chamava África Oriental Portuguesa, nem sequer chamava ainda a província de Moçambique. E esse ataque despoleta uma coisa interessante, que é Portugal quer esquecer isso, quer apagar isso, a Alemanha também quer apagar, as comunidades locais africanas também querem apagar aquele lugar e aquele evento. Então há ali um caso curioso em que todos os intervenientes da história procuram esquecer em simultâneo isso. Eu fui ver e não era um historiador que reportava isso, era o meu irmão mais velho, que é um curioso como eu, quer dizer, que pensa que sabe tudo, não sabe coisa nenhuma, não é como eu. E eu pensei, mas que autoridade tem o meu irmão? Ele inventou isto, ele está a competir na mentira comigo, não é? E não, mas era verdade, ele tinha feito uma pesquisa e isso surgia muito mais outros livros. No livro, tu falas há duas personagens, acho que se pode dizer isso, pelo menos inicialmente, e uma delas chama-se Nathaniel, que etimologicamente diz que é presente de Deus, e que tem um irmão que tem outro nome. Não sei se podemos falar um bocadinho sobre isso, acho que não tem muito problema, que se chama Matias. E que também quer dizer o mesmo. Foi uma coisa pensada ou foi uma coisa que foi um bocadinho também obra do acaso e desta imaginação? Não, foi totalmente ao acaso e é curioso porque eu não sou propriamente religioso.
Lembra-se, Zeferino, um dos primeiros lançamentos que houve, havia uma senhora brasileira que era crítica de literatura, esqueci-me do nome dela, Maria Lúcia Lepec. E ela fez a apresentação do livro, era um livro de contos, e tinha vários personagens que tinham nomes com relação com o texto bíblico, não é? E eu fiz de conta que, como tinha muita vergonha naquela altura, agora tenho um bocadinho menos, mas ainda continuo, fiz de conta que sim, que eu tinha essa intenção, mas não tenho nenhuma, não é? Então, espera aí, mas isto é muito engraçado. Eu acho que isto pode-se dizer, o Nathaniel e o Matias são muito diferentes um do outro. São quase opostos. Sim. E têm os dois um nome que etimologicamente quer dizer um presente de Deus. Pois é. Eu podia dizer que sim, que foi de propósito. Pronto. Bem. E eu agora, desculpem, mas eu sinto-me a Maria Lúcia Lepec. Força, é incrível, não é? Eu que também sou biólogo, conseguir agora chegar a este ponto, sim senhor. Então, já agora vou-te só fazer outra pergunta, também baseada mais a ver com o texto. E que é uma curiosidade minha, eu lamento, eu estou aqui a fazer perguntas para vocês, mas esta eu tenho que lhe perguntar mesmo. Porquê é que tu utilizas no discurso direto o travessão e o itálico? Eu acho que vem do jornalismo. Era isso que se fazia no jornalismo do meu tempo, para demarcar aquilo que era a voz passiva e a voz direto, ativa, sim. E achei que isso era uma coisa importante para mim, porque me conduzia a mim mesmo. Eu tenho dificuldade eu próprio de saber quando é que está a falar o narrador, quando é que eu ponho os outros a falar, porque parece-me, eu escuto essas vozes como fossem todas minhas, não é? Como se nascessem de mim próprio, como tu fazes também, com certeza. E talvez eu abandone isso, não sei, porque também não sei explicar porque é que eu faço isso, mas para mim próprio isso é importante. Mas é quase uma identidade já, não é? Porque não é muito usual. Eu lembro-me de uma vez estar a conversar com o António Lobantunes e ele dizer que as nossas qualidades somos nós a tentar ultrapassar os nossos defeitos. Aquilo que as outras pessoas acham como qualidade. Sim, são no fundo é isso, não é? Sim. Estás a tentar ultrapassar uma coisa que é complicada. Mas tu apanhaste-me aqui em público. Já é a segunda vez. Eu acho que nunca mais converso com o Mia, então já estou a ver. Eu é que não falo mais com ele. Se eu posso dizer, diz. Talvez eu queira dizer uma coisa em relação a este livro em particular. Este livro surgiu, todos são assim, mas este surgiu mais claramente para mim, que a história me era contada como se eu estivesse sentado numa fogueira, numa varanda, num qualquer lugar, e os personagens estivessem ali e fossem ao mesmo tempo os narradores, e que se interrompessem mutuamente e dissessem: não, a minha versão não é essa, não concordo contigo, não foi bem assim. Então, por isso o texto é fragmentado e tem esse espaço para que todos falem e todos contem a história. Sim, tem até partes de discurso direto de cada uma das personagens em que tu pões fala de A, B ou C. E vou-te fazer uma pergunta agora um bocadinho mais editorial. Porquê que agora tiveste a vontade de colocar neste livro e nas reedições que estás a fazer dos teus livros artistas moçambicanos a ilustrar cada uma das capas? Eu tenho uma teoria, mas acho que é mais interessante ouvir a tua resposta. Como eu já conheço a tua teoria, vou apressadamente dizer a minha antes que ele diga a dele. Então, como eu acho que eu não estou sozinho nestes livros. Eu estou com as vozes todas que me inspiraram e que me criaram a vontade de fazer uma história. Está aqui a Patrícia, que é digamos, a primeira dessas vozes, e há tantas vozes que eu não posso enumerar. Então, acho que quando eu saio de Moçambique eu gosto de sentir que venho acompanhado. Então, pensei, e mais uma vez o Zeferino foi até agora o único editor que aceitou isso, pensei que as capas deveriam ser feitas por artistas moçambicanos. E esta é a primeira dessas capas, é o Bucheca, não é um jovem, já é confirmado, já é consagrado. Aqui está uma jovem que está, acho que é a primeira vez que tem um quadro fora de Moçambique, assim, uma exposição, em exibição, Maria Chal. Este é o Timano, João Timano.
E todas as capas têm este mesmo formato, que é o Rui Garrido que o inventou. Este aqui é o Tito Spelembe. E este aqui é um velho senhor, quase não fala português, Estevão Mocavelo. Fui falar com ele sobre este assunto da capa e ele só me perguntava, então, e o dinheiro? Perguntava. É isso. Então, serão 30 capas, não é, Severino? Serão as todas, 30 e qualquer coisa, são os livros que eu já publiquei na Caminho, todos eles vão ter uma capa de um pintor moçambicano e no fim o Severino até me sugeriu uma coisa que fosse uma espécie de uma exposição, em Moçambique pelo menos, destas capas, de forma que porque elas são em si mesmo uma obra de arte, não é? E não só por causa do quadro, mas por causa deste enquadramento que é desta capa, não é? Que é feita pelo Rui. Eu agora vou dizer a minha teoria porque quero te perguntar sobre isso também, que é, eu tenho a sensação que depois daquilo que te tornou muito conhecido, o trabalho da linguagem, dos neologismos que fizeste, a partir de certa altura houve um trabalho teu de uma criação ou de um estabelecimento por ti próprio de uma literatura moçambicana. E onde as capas me parecem poder ter essa ligação. Tu achas que eu estou a ver bem esse aspecto? Achas que tu sentes essa necessidade de impor uma literatura na tua nação de Moçambique? Talvez seja o inverso, de impor a nação na minha literatura, não? Porque eu acho que é importante, sem nenhum sentimento patrioteiro ou qualquer coisa assim, mas acho que é importante que esse Moçambique, naquilo que eu acho que deve ser, que deve passar pela literatura, pela esta janela, não é? É importante ser dito. Eu vou dar um ou dois exemplos. Para um exemplo, chega. Acho que chega. Para escrever este livro eu tive que ir para Niassa, onde esta história se passa. E ali encontrei este universo de uma maneira que aquilo que eu penso que é poesia, que é uma elaboração, digamos assim, fantasiosa, não é? Lá existe, como eu disse, como uma realidade absolutamente corriqueira, cotidiana, não é? E se eu falo de um rio, ele nunca será só um elemento da paisagem, nunca será só um cenário. A mesma coisa para uma árvore, uma montanha. Essa montanha, essa árvore, esse rio tem alma. Falam comigo, conversam comigo. De noite podem sair do lugar que ocupam e passearem. E, portanto, há ali qualquer coisa que para mim é importante ser dita, porque significa que nós não somos o centro, não temos essa identidade segura, definitiva que a gente pensa. Se eu falei com pessoas que de manhã vão à missa, à tarde vão à mesquita, à noite fazem a sua reza para os deuses, para os antepassados, e não é que fazem isso porque é um fenómeno híbrido, porque misturam. Não, quando estão na missa são inteiramente cristãos, quando estão na mesquita são inteiramente muçulmanos, e quando estão em casa de noite eles são inteiramente, vamos dizer, africanos, porque têm essa religiosidade africana. Então essa mobilidade de poder ser uma coisa hoje e amanhã outra, ou ao mesmo tempo várias coisas, eu acho que é importantíssimo para um mundo de hoje que afirma a identidade única e o não poder ser duas coisas ao mesmo tempo, não é? É isso. Eu costumo dizer que quando eu era mais novo dizia-se que era todos diferentes, todos iguais, e agora há uma necessidade de dizer todos diferentes, que eu não consigo compreender. Não sei se é um bocadinho isso que também estás a dizer. O medo não é só a diferença, o medo é que o modo como eu me vejo na diferença é que é em competição contigo e é com uma certa desconfiança. Se tu és diferente, tu já tens qualquer suspeita que eu devo resolver, não é? E portanto, há aqui uma necessidade de confirmar quem está correto. Ali não existe isso tanto, porque cada um tem os seus deuses. As religiões monoteístas estão lá presentes, mas cada um tem os seus deuses, que são os seus antepassados. Portanto, o desejo de impor uma verdade a outra ali é um pouco tenue. Estou a dizer no geral, porque nas cidades já não é tanto assim. Já não é. Deixa-me ir aqui um bocadinho atrás, e tu falaste há bocadinho na minha poesia. Eu li que para ti a poesia é o modo de respirar do ponto de vista literário. Mas e o teu primeiro livro foi Raiz do Orvalho, em 83.
e depois tens o Raiz do Orvalho e outros poemas, mas és um poeta bissexto ou a tua poesia está nos romances? Ou é aí que está a poesia não está nesses livros de... Ou temos uma arca em casa cheia de versos do Mia Couto que não estão cá fora ainda? Não, eu não vejo essa divisão assim. Quando eu faço um livro deste, eu estou a fazer poesia, mas na verdade surgem poemas quando eu quero fazer prosa, e às vezes até é um incómodo. Eu quase maldigo a poesia nessa altura, porque eu quero fazer o livro, o romance ou o conto, e tudo me surge primeiro como se fosse a maneira de limpar o horizonte e de eu saber, como se fosse a luz que vem depois da chuva, vamos dizer assim. É preciso que aconteça a poesia para que eu perceba o que é que eu quero dizer. Tu continuas a trabalhar como biólogo, e onde é que a biologia também te entrou ou entra? O jornalismo também, é claro. Porque sou um péssimo biólogo. És um péssimo dois, então. Não mereço crédito nenhum como cientista, porque não tenho grande crença que aquilo é uma maneira de traduzir a verdade, a única, a absoluta verdade. Mas então, como é que uma pessoa como tu vai para a biologia? Ou seja, como é que surgiu no teu... Isto é mais uma pergunta minha, peço imensa desculpa. Como é que isto... Porque eu também sou, sim, portanto... Sim. Como é que surgiu isso? Como é que tu te tornaste biólogo? Não, mas nós temos cura, não? Isso não é uma coisa incurável. Para mim, assim, eu sou apaixonado, eu sou biólogo mesmo, não sou biólogo por profissão, sou por paixão. E para mim a biologia não tem grande diferença da escrita literária. Não é? O que eu quero da biologia realmente é uma maneira de eu conhecer a história da vida e como é que é uma criatura, para mim, é a vida inteira. Pronto, e como é que, por exemplo, o que a biologia hoje diz, isso é fascinante. Esta nova biologia, estas novas correntes da biologia, elas negam esta ideia de uma identidade única, de uma identidade singular. Isto é, tu és um conjunto de redes de milhares de criaturas não visíveis, que tu nem sequer reconheces, mas que te fazem ser Jorge, fazem ser um ser humano. E essa ideia é fabulosa, porque se a gente explicar às crianças que elas são só 10% humanas, e os outros 90% são outros que estão aqui connosco e que fazem parte de nós intrinsecamente, não estão aqui como inquilinos. São o Jorge, o Mia, a Patrícia, de todos nós. Então, se uma criança aprende isto, como ela é resultado da diversidade, desta diversidade imensa, é difícil que esta criança amanhã seja um racista, seja um nazi ou qualquer coisa, porque ela percebe que esse outro existe dentro dela. Não é? E vou-te fazer uma pergunta, esperando que não a assumas como um insulto, mas tu já tens um estatuto senatorial, e eu gostava de saber o que é que outros autores portugueses ou moçambicanos tu lês e que te acompanham neste percurso e que tu consideras interessantes. Um bocadinho porque o estatuto senatorial costuma vir com a idade e eu não queria insultar, não é? Portanto... É que eu não aceito esse estatuto, mas não. Eu conheço pouco do que se faz de novo aqui em Portugal. Estou preso àquilo que era quem eu li na minha geração e mais uma vez eu tenho que, é impossível não passar pelo nome do Pessoa, não é impossível, marcou muito na minha adolescência, exatamente nesse sentido que o Pessoa mostrou-me, foi a primeira pessoa a mostrar que eu não era doente, que eu não tinha uma doença mental qualquer, porque eu vivia dentro de mim essa grande, enorme diversidade de pessoas que existiam em mim. A Sofia de Mel Brainer foi outra, foi um mestre meu. O Eugênio Andrade habitava a nossa casa também e o meu pai tinha um grande fascínio por ele. E eu posso contar um episódio hoje, com todo o respeito pelo Eugênio, mas nós dizemos a brincar ainda hoje, eu e a Patrícia. Eu queria dizer ao Eugênio Andrade, nunca pensei em encontrá-lo. E uma visita que fiz ao Porto, levaram à casa dele. E eu
pensei, o que é que eu vou dizer a este homem? Porque ele já me habitou tanto dentro da minha poesia mesmo que eu fazia. Havia ali uma luz, havia ali uma coisa especial nele. E pensei, olha, eu vi muitos jovens moçambicanos que não têm nada a ver com a cultura portuguesa recitarem versos do Eugênio. Eu pensei, se calhar ele vai ficar sensível a isso. E quando me aproximei desse Eugênio, eu adoro a sua poesia. Ele disse, você é um grande poeta e lá em Moçambique há meninos. Ele respondeu, é natural. E eu disse, mas em Moçambique também vi em Cabo Verde. Ele disse, é no mundo inteiro. Pois é, preciso dizer de certas pessoas que o primeiro livro do Eugênio, ainda com o nome de José Fontinhas, chamava-se Narciso, não é? Portanto, não foi nada que ele aos 17 anos não anunciasse como seu futuro, não é? Pronto, o Eugênio era mesmo... E, quer dizer, chamava-se José Fontinhas e o nome que ele escolheu foi Eugênio. Portanto, também há de querer dizer alguma coisa. Portanto... Mas não correu muito mal, porque há pessoas que tiveram piores interações com o Eugênio quando o conheceram. Eu sou de lá de cima do Norte e sei, eu também tive, portanto, eu sei. Eu vou-te fazer só mais duas perguntas antes de abrirmos ao público para algumas questões que queiram colocar também. Tu com os teus irmãos criaste uma fundação, a Fundação Fernando Leite Couto, que é o nome do teu pai. E eu queria te perguntar quais é que são o intuito desta fundação e, se quiseres falar um bocadinho sobre isso, porque é que deram o nome do teu pai à fundação que criaste com os teus irmãos? Bom, o meu pai morreu há 12 anos. 12, 14, quantos, Patrícia? 2013. Pois que eu não sei, nunca hei de saber ao certo. Então, quando ele morreu, nós pensamos... Nós recebemos, quando eu digo nós somos os três irmãos, eu sou o do meio, recebemos dezenas de cartas de jovens que exprimiam essa grande gratidão que tinham para com o meu pai. Diziam, hoje sou escritor, sou poeta, publiquei livros por causa do vosso pai. E nós pensamos, vamos continuar o trabalho dele. Era uma maneira de o manter vivo dentro de nós também. E começamos por uma coisa que parecia que ia ser pequena e pronto, era a dimensão que a gente podia ter. Eu posso confessar, tenho a felicidade de ter um irmão rico. A melhor coisa do mundo é ter um irmão rico, porque ele fica com as chatices todas e a gente usufrui um bocadinho disso. Então, portanto, ele pôs o dinheiro que era preciso pôr para a coisa arrancar e hoje é um centro de referência cultural em Maputo e em Moçambique. Já fazemos trabalho fora de Moçambique. Damos apoio a jovens escritores que não encontram nem na escola nem na família motivação para continuar a ser escritores. Temos um prémio literário que é dado em Moçambique, mas também é dado aqui em Óbidos, e o jovem que publica o seu primeiro livro e ganha esse prémio é publicado em Portugal também, e passa aqui um mês, graças a esse apoio que a Câmara Municipal de Óbidos deu. Enfim, temos estes pintores que eu estou a falar aqui passaram pela Fundação. A Fundação tem uma galeria, tem um espaço de auditório, onde passa teatro, música, etc. Portanto, fazemos isso desde há 7 ou 8 anos e eu fico muito feliz porque isso possa acontecer, porque não é sequer uma coisa generosa, é qualquer coisa que é uma espécie de... Estamos a devolver aquilo que nós recebemos de um país que é pobre, que tem poucos recursos. E tu como é que vês, para terminar, se quiseres falar um bocadinho sobre isso, eu tenho sempre um bocadinho de pudor de perguntar sobre questões políticas ou de atualidade a escritores. Eu acho que eles pensam a realidade e podem ter opinião sobre isso, mas tenho sempre medo que depois as pessoas dizem, não, o que eu digo está nos livros e não me apetece falar disso. Portanto, como é que tu vês estes problemas que têm assolado Moçambique nos últimos tempos, agora nas últimas semanas? Se queres dizer alguma coisa acerca disso, se queres ser um bocado vocal ou não? Eu quero, mas tenho medo de dizer qualquer coisa, porque das últimas vezes que eu me pronunciei dizendo qualquer coisa que fosse no sentido de apaziguar aquela raiva que está ali, fui mal interpretado, fui mal citado. As redes sociais adoram coisas que sejam deslocadas de contexto, não é? Portanto, eu agora respondo assim, eu estou preocupado, estamos muito preocupados.
as coisas não estão bem e não têm muita perspectiva de ter uma saída positiva de imediato. Mas tudo o resto que eu posso dizer agora é uma espécie de roupa que eu lavo em casa, não é? E deixo pendurada lá na varanda da casa e não trago aqui para fora, porque é inacreditável como é que coisas que, inclusive, que eu disse aqui, a gente profissional da rádio, da televisão, e etc., de repente surgem com um título e é esse título que interessa e ninguém mais lê senão o título, o resto do que está lá já não interessa. Mas só para vos dar um exemplo, para um órgão de informação, eu disse, se não houver um apelo à tranquilidade e a uma solução pacífica, todo o dirigente que vier a seguir herdará uma nação em ruínas. Então, este condicional foi tirado e bem assim, todo o dirigente que vier a seguir estas eleições assumirá um país em ruínas. Isso é terrível de ser dito, não é? Portanto, é uma espécie de maldição que está ali. E depois, o que é que se faz? Desmente-se, mas isso é o que eles querem. Porque, de repente, se calhar aquilo ninguém leu. Eu acredito que pouca gente leu o que eu não tenho essa pretensão, que muita gente leu o que eu digo. Mas lá em Moçambique, sim, isso é distorcido e depois é amplificado. É um problema. O problema das redes, o problema da desinformação, é um problema difícil. Eu vou abrir, então, há microfone aí, peço desculpa. Ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos mais ou menos mais uns 5 ou 10 minutos, não muito mais, porque depois o MIA vai assinar livros e com a gente que está aqui vai passar ali algum tempo ainda a assinar livros. Portanto, se houver alguma questão... Há um editor que o Zeferino conhece, que costuma dizer sempre a piada de, se não há a primeira pergunta, podem passar já à segunda. Tenho que está aqui o microfone, está bem? Porque ela passou a ouvir lá no... É uma coisa muito simples, aliás, como o senhor autor, o Mia, eu só quero cumprimentar, dar os parabéns, leio tudo, por acaso na net, gosto imenso, vim de Angola, também sou uma não refugiada, mas vim de avião, só que, como é óbvio, pensava que eram 45 dias e já estou cá desde 76. Portanto, admiro imenso. Faz favor de continuar. A sua obra magnífica, como moçambicano, como pessoa, muito simples, muito simpático, muito acessível. E já agora aquele senhor, ao cavalheiro, outro senhor biólogo, também Jorge. Parabéns pela vossa estada. Gostei da sua pergunta, muito obrigado. Obrigado, Diogo. Estas perguntas são as mais simples e aquelas que o Mia mais gosta, de certeza absoluta. Tem aqui. Boa noite, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber se tem acompanhado o que tem surgido no Brasil em termos de jovens autores, novos autores, se há algum que seja da sua preferência. Sim. Bom, eu sou terrível com nomes, mas a Carla Madeira é um exemplo de um livro que me fascinou, chama-se Tudo é Rio, já estou a fazer publicidade de um desses. Eu acompanhei como tutor, acompanhei um jovem, bom, ele já não é tão jovem assim, mas é jovem para mim, o Julian Fuchs, que escreveu A Ocupação, por exemplo, é mais um caso. O Itamar Vieira também é um outro caso que é impossível contornar, não é? E são estes os livros que me parece que eu devo mencionar aqui, os livros e os autores novos. Mas eu tenho uma grande dívida com o Brasil também. Falei aqui de alguns autores portugueses, mas brasileiros também me marcaram muitíssimo e foram... Porque o Brasil tinha uma outra operação que era muito próxima da nossa. O Brasil tinha que encontrar uma linguagem que falasse de maneira diferente que falava o português de Portugal, não é? E isso era o que nós também andávamos à procura em Moçambique. E de repente com
com o Guimarães Rosa e todos os outros, não é? Esse caminho estava ali. Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de outra poder surgir. Tu utilizas muitas vezes epígrafes neste livro, praticamente todos os capítulos têm, acho que todos mesmo. Elas são como chaves de leitura para o texto ou são como uma necessidade tua para cumprires o texto que vem a seguir? Ou seja, serão a montante ou a jusante? Como é que elas te surgem lá? Eu acho que só um montante, é como se fosse um pedir licença, é um bater à porta. Para eu entrar naquele território eu tenho que ter essa permissão que me é dada por alguém que falou antes de mim, ou por um provérbio, ou por alguma coisa que já está autorizada pelo tempo. Não? Ou então, acho que se pode dizer também por alguma personagem que tu pões a dizer alguma coisa. Às vezes eu invento provérbios, que é uma coisa que eu não acho. Eu sei. Não tenho autorização para isso, mas... Como este livro tem assim uma ficção não ficção, eu teno que dizer que numa das epígrafes e num dos personagens eu fui ao Google tentar perceber se ele existia ou não mesmo, para tentar perceber qual é que era o jogo. Mas não existe. Não vou dizer qual, mas não há. Pronto. Tem aqui. Não sei se é exatamente uma pergunta, mas mais partilhar uma experiência, não podia ir embora sem partilhar. Desde a universidade, em 2008, foi meu primeiro contato com o teu livro. Eu vi tantos livros teus na banca que eu falei, nossa, eu preciso ler essa mulher. E aí peguei o livro e comecei a folhear. Meu primeiro contato com o teu primeiro livro que eu peguei, de imediato não me tocou, e depois eu insisti, como eu costumo fazer com alguns livros, e eu acho que eu li quase todos os seus livros. E nem sei se eu consigo fazer uma fala aqui linear das minhas experiências com a tua literatura, porque cada uma me tocou de alguma maneira, mas enquanto você falava eu lembrei dos nossos escritores no Brasil, Manuel de Barros, por exemplo, quando diz tudo que não invento é falso, para falar de como que ele escreve, do que ele escreve, desse jogo entre realidade e ficção. E uma outra experiência que é muito viva na minha memória, quando eu estava lendo As Areias do Imperador, e que eu passei a página e eu falei, ele está descrevendo uma cena aqui de morte, mas não tem um léxico de morte. E aquela poesia me tocou fundo, que eu tive que dar para outra pessoa. Lê isso aqui, ele está falando mesmo disso, de morte, de violência, mas a forma como ele escreve isso me leva para esse lugar, mas todo esse léxico é um léxico poético e arrebatador. Então, eu não podia ir embora sem te dizer isso, que a tua literatura me toca. E quando eu falei para minha família no Brasil, hoje eu vou conhecer o Mia. E as pessoas que me conhecem sabem quanto eu fico, quanto eu gosto de ler. Explique que não sou uma mulher, por favor. Pode deixar. Obrigada pela tua literatura, pela tua obra, pela tua presença no mundo. É essencial. Obrigada. Eu, antes de que outra pessoa faça a pergunta, esta coisa da morte, por exemplo, isto é, sem querer, uma espécie de osmose, eu fui retirando isso, a ideia de que a morte não há palavra em nenhuma língua de Moçambique. Há 28 línguas indígenas de Moçambique, não há nenhuma delas que tenha uma palavra para dizer morte. Existem mortes, mas não existe a morte. Isto é, ninguém morre realmente. Não é? Então, essa poesia já está lá. Não sou eu que a invento sozinho. Boa noite, Mia. Há muitos anos que leio os livros, claro, toda a gente aqui também é assim. E houve muitas alturas em que eu pegava no livro, não podia parar mais, mas havia uma altura qualquer que tinha que parar. E a minha questão era, eu
de repente apetecia-me estar a falar com a Mia Couto. O que é que se estava a passar sobre aqueles momentos, sobre aquelas situações que eu estava a ler e que muito me agradavam. E esse processo é para mim, eu acho que é sempre um mistério, porque só o próprio autor é que sabe. Mas esse processo, como é que se desenrola em diferentes livros, em diferentes histórias que o Mia faz? Bom, não sei se responder essa pergunta, mas eu lembro-me sempre da minha mãe que dizia assim: o meu pai era poeta, a minha mãe rezava assim: espero que nenhum filho meu seja poeta mais na vida, porque é absolutamente inútil e em casa não ajuda nada. Então como é que isso acontece? Não sei. O que lhe posso dizer é que cada livro pede uma espécie de autor diferente. Eu sou um escritor feito pelos próprios livros. Eu não sei, somos todos, não estou a falar de eu, parece que sou um caso, não é? Mas não... Provavelmente é uma dificuldade que eu tenho desde sempre de me ajustar àquilo que é a realidade concreta. É uma espécie de não dar a importância que a gente tem que dar àquilo que é chamada realidade. É o segredo. Mais uma pergunta? Olá, boa noite. É um gosto estar aqui, Mia. A minha pergunta é se alguma vez pensou no impacto das suas palavras em quem as recebe. Não, nem quero pensar, mas às vezes as pessoas dizem coisas que me dizem dessa responsabilidade. Às vezes dizem coisas como, por exemplo, sair do luto por causa do seu livro, ou pensava acabar com a vida e de repente eu voltei a ter vontade de viver. Coisas que eu tenho uma pressa enorme de dizer: olha, eu não sou esse. É a literatura que faz isso, não sou eu. E uma vez o fulano até interpretou a letra e disse: então, mas não foi você que escreveu o livro. Mas na verdade é isso. Eu acho que a operação não é esta, o que me agrada nesse processo é que também eu, quando sou leitor e sou leitor apaixonado, é isso que me parece que está ali alguém, parece que sou eu que escrevi, e aquela história é uma voz minha, mas isso não sei o que é que é dizer, para dizer a verdade, não sei porque a responsabilidade não é minha, com certeza, não é de quem está a ler o livro e se sente autor daquela frase. Conto muitas vezes uma história de um menino que está à espera de receber um autógrafo. Aliás, o pai é que estava, coitado do meio-dia com o pai, não podia fugir, senão eu acho que ele fugia dali. E o pai diz-me: pode assinar o livro a esta criança, porque ele não pode esperar. E eu ponho-me ali quase de joelhos para ficar do tamanho do menino, e eu falava aquelas coisas idiotas que toda a gente fala, porque já não sabemos falar com crianças, não é? Então perguntas: como é que te chamas? O que é que andas na escola? E ele não me dava importância nenhuma, porque eu era um idiota, não é? Fazer aquelas perguntas: o que é que queres ser quando fores grande? E de repente perguntei-lhe: mas tens medo? E ele realmente ali comecei a existir para ele. Ele olhou-me nos olhos e disse assim: tenho medo do escuro. E o livro era O Gato e o Escuro. E eu disse-lhe: eu também tenho. Ele perguntou-me: e tu tens medo? Eu disse: eu tenho medo também, tenho muitos medos. E ele já tinha o livro debaixo do braço, voltou e deu-me assim, olha, uma espécie de conforto, bateu-me no braço e disse: olha, mas não tenhas medo, porque o medo é... E depois citou uma parte do livro. E ele, de repente, aquele menino era o autor daquele livro, era o autor daquela frase. E isso foi um grande prémio. Falaste em prémios, mas um grande prémio foi esse menino, com 9 anos, que de repente refabricou para si, produziu para ele próprio essa frase. Boa noite. A questão era a seguinte: ao longo da sua intervenção foi evidenciando a diferença que há entre as culturas
moçambicanas, falou em 28 línguas até, portanto, cada uma delas refletirá ou terá uma cultura própria. A grande força está no outro lado, não é? E a grande força são os outros. Pronto, eu agora já estou por aqui a fazer uma coisa que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas acho que o que eu podia dizer era isto. Bem, muito obrigado a todos. Diga. Não acabo com os itálios, não. Eles acabam comigo, sim. Não acabo com os itálios. Pronto, Mia. Aí está. Eu quero agradecer ao Jorge em primeiro lugar, porque a conversa, quando uma conversa corre bem, se corre bem, é principalmente por causa de quem está connosco e o Jorge é muito bom a fazer isto. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. A primeira salva de palmas para o Mia e agora dão a segunda. Muito obrigado a todos por estarem aqui. O Mia vai fazer aquilo que o Zeferino gosta muito, que é depois estar ali a assinar livros, quer dizer que os vendeu, e eu, como sou editor, também sei isso. E muito obrigado por terem vindo aqui e muito, muito obrigado ao Mia por ter estado aqui connosco e por esta maravilhosa noite. Obrigadíssimo.